Chegamos ao sábado dessa memorável Semana da Paixão, o penúltimo dia da nossa série. O episódio de hoje tem por tema a atividade silenciosa de Deus e a esperança entre as sombras. Semana da Paixão, dia 7. Bem-vindo ao Evangelho para você. No dia de hoje, como sabemos dos outros dias, o Gólgota está em silêncio. O sangue do Cordeiro foi derramado. O corpo do nosso mestre está no túmulo. O sábado chegou. Este é o dia entre a cruz e a ressurreição. O dia em que o céu parece calado, mas só parece. Deus ainda está agindo. O seu plano, no dia de hoje, está em plena execução. Hoje é sábado, o sábado da Semana da Paixão. E como estamos neste dia, eu gostaria de dar um pouco de contexto, do sábado judaico. Este dia de guarda foi dado aos judeus na transição do cativeiro egípcio para a libertação na Terra Prometida. Geograficamente, nas peregrinações dos israelitas na península do Sinai. A questão de guardar ou não guardar o sábado já é um ponto pacífico entre os cristãos tradicionais. Se você precisa ir aos extremos do cristianismo, à periferia do cristianismo, para você encontrar alguns grupos minoritários que ainda têm essa observância do quarto mandamento. Mas, em geral, e eu falo da perspectiva do protestantismo tradicional, essa questão já é um ponto resolvido, já é uma questão pacificada. O cristão da Nova Aliança não tem obrigatoriedade de guardar o dia do sábado. E eu gostaria de falar um pouco sobre isso. A Nova Aliança em Cristo aboliu a obrigatoriedade da guarda do sábado. Algumas referências bíblicas, e depois você confere lá. Colossenses 2, 16 a 17, Gálatas 4, 9 a 11, Romanos 14, 5 a 6. O sábado fazia parte da aliança mosaica. Porém, em Cristo, os crentes não estão mais obrigados à guarda cerimonial da lei. Paulo, o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, diz que ninguém deve ser julgado por guardar ou não guardar dias santos. Outro aspecto importante aqui. O sábado era um sinal exclusivo entre Deus e Israel. Ainda que essa questão não tivesse sido pacificada desde a igreja primitiva, ainda assim, nós, cristãos gentios, não tínhamos obrigatoriedade da guarda do quarto mandamento, porque nós somos cristãos gentios, e este mandamento era dado com exclusividade para o povo judeu. Mas, seja como for, a questão está pacificada, e nós, cristãos da Nova Aliança, seja judeu, seja gentil, não tem a obrigatoriedade da observância do quarto mandamento. Bases bíblicas para a exclusividade desse mandamento para os israelitas. Êxodo 31, 16 a 17 e Deuteronômio 5, 15. O sábado foi dado como um sinal específico para Israel, não como um mandamento universal para toda a humanidade. Aqui a exclusividade é Israel. Era um pacto entre Deus e o povo judeu. Agora nós passamos para a convenção que a igreja fez para o domingo, a transição que a igreja fez para o domingo por causa da ressurreição do nosso Senhor no domingo. E aqui eu já aproveito para te convidar para o último episódio da nossa série, amanhã, o nosso dia de adoração, o domingo. O domingo é celebrado como o dia do Senhor entre os cristãos de maneira geral, desde a igreja primitiva. Bases bíblicas: Atos 20, versículo 7, 1 Coríntios 16, versículo 2 e Apocalipse 1, 10. Aqui é um ponto importante aqui. Embora não haja mandamento explícito para a guarda do domingo, e nós não guardamos obrigatoriamente o domingo, o cristão da Nova Aliança ele não tem obrigatoriedade de guardar nem o sábado e nem o domingo.
Nós fazemos isso no domingo, nós nos reunimos para adoração no domingo, porque desde a igreja primitiva, desde os apóstolos, os pais da igreja, os reformadores, as primeiras igrejas protestantes e até agora, separavam esse dia para suas reuniões de adoração. Mas o cristianismo ele tem essa característica de, excetuando-se os pontos essenciais e fundamentais, ele se adapta às culturas nas quais ele está inserido ou ele se insere. Por exemplo, se supomos que uma equipe de cristãos representando a igreja vá evangelizar uma selva indígena, uma tribo de índios. Ao chegar nesse ambiente, o povo que ali mora tem os dias comerciais, tem entre os seus dias comerciais o sábado e o domingo. E eles têm como dia de descanso, vamos supor aqui a quarta-feira. Não há nenhum problema em esse grupo de cristãos representando a igreja se reunir para adoração no dia na quarta-feira, adaptando-se ali à cultura daquele suposto povo aqui. É um exemplo bem básico para que a gente possa entender que o cristianismo não está mais engessado, que ele é maleável, excetuando-se os pontos fundamentais. Então, volto a repetir, embora não tenhamos um mandamento explícito para a guarda do domingo, há fortes indícios de que a igreja do Novo Testamento celebrava a ressurreição de Cristo no primeiro dia da semana. Agora aqui um ponto mais importante ainda. A salvação não depende da guarda do sábado. Base bíblica, Efésios 2, 8 e 9 e Gálatas 2,16. A salvação, ela está inserida em um processo a salvação é pela graça, mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. O argumento aqui é o seguinte: qualquer doutrina que condiciona a salvação à obediência de dias pode ser considerada uma forma de legalismo e contrária ao evangelho da graça. Esse é o ponto. Outro aspecto importante para o dia de hoje. O sábado é parte da antiga aliança. Não tem obrigatoriedade na nova aliança. O estudioso D.A. Carson afirma o seguinte: embora o sábado seja parte dos 10 mandamentos, ele também pertence ao sistema da lei mosaica como um todo. E não há evidência, observe o que ele diz agora, não há evidência no Novo Testamento de que a guarda literal do sábado foi reafirmada para os cristãos sob a nova aliança. Estamos falando aqui de uma das maiores vozes do século XXI em termos de teologia. Base teológica. O sábado, como um sinal da aliança mosaica, Êxodo 31, cumpriu seu propósito e não é mais normativo para os cristãos. Ele continua dizendo, assim como os sacrifícios e as festas judaicas também não são. Agora, a posição do cristianismo tradicional é que não tem nenhum problema com quem quiser guardar o quarto mandamento voluntariamente. Se alguém quiser fazer isso, consentimos, desde que a não observância do sábado por outras pessoas não seja vista como uma inconformidade ao caráter de Deus, não seja vista como um pecado. Um ponto importante aqui é que a ressurreição de Jesus inaugurou um novo padrão de culto no domingo. O mesmo teólogo, D.A. Carson, continua afirmando. Ele argumenta que os primeiros cristãos, a começar pelos apóstolos, passaram a se reunir no primeiro dia da semana por causa da ressurreição de Cristo, dando início a uma nova realidade escatológica e redentora. E ele diz, isso não foi uma mera troca de dias, mas uma mudança teológica profunda na igreja. Base bíblica que ele refere aqui. Atos 20, versículo 7, 1 Coríntios 16, 2 e Apocalipse 1, 10. Ele diz que essas referências são vistas como evidência dessa prática no Novo Testamento. Voltando-se agora para o túmulo em que Jesus está sepultado, há uma grande ironia divina aqui. O Criador em carne, Jesus, descansa no túmulo em um sábado. Não era isso que os fariseus queriam que ele fizesse no sábado? Que Jesus estivesse em silêncio? Que ele não operasse nada? Tá aí, Jesus está cumprindo o que eles queriam. Jesus está sepultado no sábado. Era isso que eles queriam que Jesus fizesse no sábado. Vejam os extremos de uma religião quando ela está contaminada pelo legalismo.
Atentemos agora para o corpo de Jesus no túmulo. Texto base, Mateus 27, 62 a 66 e Lucas 23, 50 a 56. Jesus é sepultado por duas figuras importantes no Novo Testamento, José de Arimateia e Nicodemos. O túmulo é selado e vigiado por uma escolta romana a pedido dos fariseus. Eles foram até Pilatos e disseram a Pilatos que se lembrasse que Jesus tinha dito que ressuscitaria ao terceiro dia. Então é como se eles estivessem dizendo a Pilatos, vamos nos prevenir. Coloca uma escolta armada para que os seus discípulos não possam ir ao túmulo, roubar o corpo e afirmarem que ele ressuscitou. E então esse fato será pior do que ele dizer que é o rei dos judeus. E assim foi feito. Pilatos concedeu essa escolta e eles mesmos, os religiosos, enviaram-na para o túmulo de Jesus. E Jesus foi guardado por essa escolta imperial. O ponto aqui a entendermos é o seguinte, que essa tentativa de impedir a ressurreição, ela prova a veracidade da própria ressurreição. Porque seria mais fácil inventar que Jesus ressuscitou enquanto o túmulo estava ali sem vigilância. Alguém realmente poderia ter entrado ali, ter roubado o corpo e inventado essa mentira, que ele ressuscitou. Visto que estava sob escolta, sob vigilância, é simplesmente impossível alguém ter entrado ali e ter roubado o corpo de Jesus. A melhor explicação para o túmulo vazio, diz o estudioso anglicano N.T. Wright, é a ressurreição. Essa é a melhor resposta. Passemos agora para um ponto silencioso, o silêncio dos céus. Mesmo em silêncio, eu queria dizer a vocês que o plano de Deus está em plena atividade. O plano de Deus não cessa no sábado, Deus não parou no sábado, embora os discípulos estejam dispersos, amedrontados e confusos. Embora a dor domine, as promessas pareçam distantes, o silêncio de Deus não é inatividade, absolutamente. É gestação da glória. Ele está gerando uma glória que irá dar à luz no domingo da ressurreição. Essa é a nossa grande esperança. A esperança nas sombras. Agora eu vou fazer uma referência ao credo apostólico, que está aqui presente nesse livro de teologia sistemática. Se você quiser acompanhar a aula de teologia sistemática, eu também estou dando neste mesmo canal, é só você procurar a nossa playlist. Aqui o autor, Wayne Grudem, coloca o credo apostólico. Eu queria chamar a atenção apenas para uma frasezinha do credo, que diz assim, e essa é a tradição cristã, ele, Jesus, desceu ao Hades. Essa é uma nota que existe no credo apostólico, que Jesus desceu ao Hades. Alguns autores dizem que essa nota funciona como um aposto explicativo, para explicar o que está dito antes dessa frase. E ela quer dizer, nesse sentido, que Jesus realmente está morto, que ele realmente foi sepultado, que ele provou a morte. Agora tem outro sentido também, que ele desceu à região do inferno. E as bases bíblicas para essa posição são as seguintes. 1 Pedro 3, 18 ao 20, que diz que Cristo pregou aos espíritos em prisão. Efésios 4, 8 a 10, que diz que ele desceu às regiões inferiores da terra. As interpretações históricas são as seguintes, que ele desceu para proclamar a vitória sobre a morte e o inferno. Essa proclamação tem uma natureza de proclamação da justiça aos mortos. E, em terceiro lugar, é um cumprimento pleno de sua missão redentora, tanto no mundo dos vivos como no mundo dos mortos. Vamos falar agora de um ponto singelo, a questão das mulheres. Figuras importantíssimas no ministério de Jesus, até mesmo na sua morte. As mulheres esperam ao amanhecer. Nesse meio tempo de sepultamento de Jesus no túmulo, Lucas 23, 56 diz que as mulheres, embora fossem no sábado ou na transição da sexta para o sábado, elas preparavam os aromas. E eu queria chamar a sua atenção para a tradução da Bíblia Viva, uma tradução atualizada, que diz que elas preparavam o azeite enquanto entravam no sábado. E ainda assim, apesar disso, elas preparavam
não o azeite, as especiarias para ungir o corpo de Jesus no domingo. O amor delas aqui persiste. Esse é o grande ponto. A esperança delas é inabalável. A esperança ainda está viva, ainda está respirando. Mesmo silenciosa, elas estão preparando ali as especiarias, elas têm esperança. Elas se lembram das palavras de Jesus, do que ele disse a respeito do terceiro dia. O significado teológico, então, do dia de hoje, o sábado, é um tempo entre a promessa e o seu cumprimento. Tempo entre a fé e a visão da ressurreição. A visão bem-aventurada, a visão do Cristo ressurreto. É o tempo entre a morte e a própria ressurreição. Aplicação espiritual aqui para nós. Todos nós vivemos sábados assim. Momentos de espera, de dor, até mesmo de silêncio. O tempo fechado, os vendavais da vida. Mas a fé verdadeira, ela persevera, mesmo quando Deus parece em silêncio, mesmo quando Deus parece oculto. Nesses momentos, saibamos que Ele continua trabalhando mais do que nunca. Conclusão e aplicações. As aplicações práticas do sábado para os cristãos da Nova Aliança são as seguintes. O mandamento legal, embora não tenha mais validade para nós, o princípio por trás dele permanece. Significa que nós devemos praticar o descanso regular como ato de fé e confiança em Deus. Uma grande lição aqui é a seguinte: o sábado ensinava a Israel a confiar que Deus sustentaria sua vida, mesmo sem trabalharem o dia inteiro. Cristãos hoje, então, também precisam descansar, física, mental e espiritualmente, reconhecendo, neste sentido, que não são sustentados apenas pelo próprio esforço, o esforço pessoal, mas pela graça, providência e provisão de Deus. Um segundo aspecto aplicacional aqui. Separe tempo intencional para a adoração e comunhão. Essa é uma grande lição. O sábado era um dia dedicado a lembrar quem é Deus e o que ele fez. A aplicação para nós hoje pode ser a seguinte: mesmo sem um mandamento legal, o cristão deve organizar sua vida semanalmente para cultivar a comunhão com Deus e com outros irmãos, especialmente no domingo, o dia do Senhor. Agora, lembre-se de uma coisa, que o verdadeiro sábado é Cristo. E talvez este aqui seja o ponto mais importante que eu quero com o qual eu quero finalizar. A Bíblia nos diz em Hebreus 4, do 9 ao 10, que resta um repouso sabático para o povo de Deus. O que isso significa? Que a paz e o descanso definitivos não estão num dia da semana, mas em Jesus, nosso descanso eterno. O sábado era só uma sombra, só uma figura que encontrou cumprimento em Cristo, o nosso Salvador. Ele é o nosso verdadeiro descanso. Viva pela fé. O que é viver pela fé? Viver pela fé é entrar nesse repouso sabático todos os dias. Viver pela fé é entrar nesse repouso todos os dias. Encerro convidando você para o último e grande dia, o episódio que nos apresentará o domingo da ressurreição. Lembre-se, a escuridão está prestes a ser vencida pela luz. No 8º dia, o sol da justiça nascerá de forma definitiva. A tumba será vencida, o Cristo ressuscitará. Curta, comente aqui embaixo o que você achou mais importante nesse vídeo. E uma pergunta: você já viveu um sábado santo na sua vida? Falo aqui do descanso que encontramos em Cristo. A nossa paz com Deus. Esse é o significado do que o sábado antigo queria nos transmitir. Inscreva-se para o grande clímax dessa série, o Domingo da Ressurreição. Até mais.